Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de terror horripilante chamado Ninguém Sai Vivo. O filme conta a história de Amber, uma jovem que está prestes a ser engolida viva por uma horrenda criatura de braços gigantescos que se alimenta através de uma abertura entre seus membros inferiores. Mas como ela chegou até aqui? Amber era uma jovem pobre que com muita dificuldade tomava conta de sua mãe. Quando a senhora perdeu a vida, Amber ficou muito triste, mas também aliviada, já que não teria mais tanto trabalho. Ela então decidiu se infiltrar nos Estados Unidos e começar uma nova vida lá. Ela encontra uma acomodação. O senhorio, Red, diz que Amber é seu segundo inquilino. O primeiro seria uma mulher que mora no andar de baixo e não fala o idioma deles. Tudo é muito antigo, mas o aluguel é barato. Por isso, Amber escolheu esse lugar estranho. Naquela noite antes de sair, ela encontra um pouco de pó verde na maçaneta da porta. Logo depois, ela conhece a mulher que mora no andar de baixo. Ela a cumprimenta educadamente, mas para sua surpresa, a mulher falava o idioma dela. Amber conta que Red lhe disse que elas são as únicas hóspedes, mas a mulher diz que ele é um mentiroso e sai sem dar muita explicação. Amber sai do prédio e então vemos a silhueta de outras mulheres nas escadas. Na noite seguinte, ela volta para casa depois de um jantar e começa a vagar pela casa. De repente, ela encontra um porão trancado com alguns arranhões na porta. Enquanto ela verificava os arranhões, o proprietário apareceu e a avisou com raiva para não entrar no porão e nem no escritório. Amber pede que ele devolva o depósito. Ela precisa do dinheiro, pois o preço de seu certificado aumentou para $2.000. O proprietário diz que não pode devolver, pois gastou todo o dinheiro com a manutenção da casa. Amber está em seu quarto quando ouve a mulher do andar de baixo chorando. Ela desce até o quarto da mulher, mas não tem ninguém lá. Então, ela vê mais do pó verde na porta. Ao sair, vemos outra silhueta de alguém dentro do quarto. Amber tem uma vida difícil e o trabalho não vai bem. Um dia, enquanto ela está trabalhando, uma mariposa voa em sua direção, quando de repente uma mão aperta o seu ombro. Porém, ao se virar, não tinha ninguém. Mais tarde, Amber dá o dinheiro que tem a uma colega de trabalho que diz poder ajudá-la a conseguir uma identidade falsa. Durante a noite, ela vê uma mariposa em um poste enquanto caminha para casa. No entanto, ela não percebe que uma mulher aparece do nada atrás dela. Quando chega em casa, ela vê um homem estranho batendo a cabeça contra a parede enquanto resmunga alguma coisa. Ela fica assustada e corre para seu quarto quando de repente a luz do lado de fora de sua porta acende e ela ouve alguém falando algo em voz baixa. O homem então bate a mão na porta, a sujando com o pó verde. Mais tarde, na cozinha, Amber conhece duas mulheres que acabaram de se hospedar. O proprietário entra repentinamente e as mulheres saem em seguida. Amber pergunta a ele sobre o homem que viu e o proprietário diz a ela que o homem é seu irmão, Becker, e que ela não precisa se preocupar. Mais tarde, Amber entra furtivamente no escritório enquanto o proprietário não está prestando atenção. Lá existem muitas espécimes de insetos e um disco está tocando. Curiosa, ela coloca os fones de ouvido e escuta a gravação de algum ritual de sacrifício. Ela também encontra muitos livros sobre rituais na mesa. Em seguida, a mulher vê um porta-retratos com a foto de uma caixa que já tinha visto antes em um sonho, quando de repente o gravador faz um som assustador. Amber pula e deixa cair o porta-retratos e enquanto isso a silhueta de uma mulher a observa, mas Amber não vê. Ela então sai da sala antes de ser descoberta. No dia seguinte, Amber espera sua colega de trabalho no local marcado, mas ela não aparece. A mulher descobre que sua colega pediu demissão, pegando todo o dinheiro que ela deu a ela. Depois disso, a mulher pede a seu chefe o endereço da colega de trabalho, mas ele se recusa a dizer a ela, dizendo que ele tem
tem que proteger a privacidade de seus funcionários. Amber continua perguntando e seu chefe se irrita e a despede. À noite, Amber toma um banho quente para relaxar. Ela ouve o grito de uma mulher vindo do ralo. Ela fecha a torneira e desta vez ouve claramente uma mulher gritando e clamando por ajuda do porão. Apavorada, Amber treme de medo no banheiro. Uma mulher está se aproximando dela, mas quando abre a cortina do chuveiro, a mulher some. Amber sai apavorada do banheiro e encontra o proprietário do lado de fora. Ele diz a ela que a mulher do andar de baixo se mudou há alguns dias. Ele então também diz que poderá devolver o dinheiro do depósito para ela no dia seguinte. Durante a noite, uma mariposa voa para o quarto de Amber. Enquanto ela olha para a mariposa, ela de repente vê uma mulher, mas em seguida Amber acorda em sua cama. Foi apenas um sonho. Então, ela percebe que a porta de seu quarto está aberta e a luz do corredor se apaga. Ela vai até a porta e vê uma figura sombria parada no corredor. A pessoa some e uma pegada de alguém invisível corre em sua direção e para na frente da janela. Em seguida, a senhora aparece novamente ao lado dela. Antes que ela entendesse o que estava acontecendo, essas duas pessoas começam a lutar. Depois disso, Amber ouve alguém chorando. Ela segue o som e encontra uma mulher chorando no térreo. Antes que ela pudesse falar com ela, a mulher é arrastada pelas pernas por alguma coisa. Amber está apavorada e não pode chamar a polícia porque ela é uma imigrante ilegal. Ela liga para seu tio e pede para buscá-la, mas ele está muito longe e não pode vir imediatamente. Com pouco dinheiro e sem documentos, ela não consegue outro lugar para morar. No dia seguinte, enquanto ela está pensando sobre seus problemas no metrô, todas as luzes se apagam de repente. Quando as luzes acendem, todos os passageiros sumiram. Há apenas uma mulher sentada perto dela e uma caixa no chão. Então, duas grandes mãos saem de dentro da caixa. No minuto seguinte, Amber acorda num sofá muito assustada. Ela havia ligado para Red, que veio ao seu encontro. Ela pede o dinheiro, mas não está com ele. Então, eles têm que voltar para casa para buscar. Ao chegarem, Red diz que o dinheiro está em seu quarto. Amber o procura, mas não acha em lugar nenhum. Red explica que a casa é estranha. Seu pai colecionava coisas esquisitas e ele até assassinou sua mãe. Amber sente que algo não está certo. Ela quer sair, mas Red a impede. Ele diz que seu irmão precisa dela e insiste que ela beba a garrafa que tem em mãos, mas ela não aceita. Becker então entra no quarto. Ele murmura algo para o ar e depois obriga Amber a beber da garrafa. Red avisa para ela não tentar fugir, pois só pioraria as coisas. Depois, eles saem do quarto. Mais tarde, as outras duas mulheres vão até seu quarto. Elas acabaram de experimentar a mesma coisa que Amber. As três decidem trabalhar juntas para escapar. Amber acha que Red prendeu outra garota no porão. Aparentemente, algo incomum está acontecendo nesse prédio. As outras duas meninas também sonharam com a caixa antes. Elas acham que essa caixa está escondida no porão. Mais tarde, enquanto conversam, Amber vê fantasmas de várias mulheres no quarto. Em seguida, vê uma mulher parada na porta, chamando seu nome. Ela então acorda com o grito das garotas. Red e seu irmão estão levando uma delas. Amber tenta impedi-los, mas ela não é forte o suficiente. A campainha toca e Becker tranca Amber na sala, enquanto Red vai atender a porta. Era Beto, o tio de Amber. Red afirma que nunca viu Amber aqui, mas ele espia pela porta e vê o casaco da mulher. Amber quebra a janela e seu tio percebe que ela está em perigo. Ele invade o prédio e vai até o quarto onde Amber está. Infelizmente, Becker o surpreende e Amber ouve uma luta. Em seguida, ela vê uma poça de sangue por baixo da porta. Após isso, Amber tem suas mãos e pernas acorrentadas. Becker carrega uma das garotas para o porão e outra garota fica amarrada na cama. Red passa o pó verde no corpo de Amber enquanto diz a ela que seu pai encontrou uma caixa grande e a colocou no porão. Na época, seu irmão estava doente. Eles tiveram que voltar para sua cidade natal, pois não podiam pagar o tratamento médico. Eles então testemunharam seu pai usando garotas para conduzir um ritual. Eventualmente, seu pai perdeu a cabeça e até sacrificou sua própria esposa. Depois, eles tiraram a vida de seu próprio pai, mas começaram a imitar
imitar a maneira dele de oferecer garotas para a caixa em um ritual. Quanto mais pessoas eles usavam para o ritual, melhor a saúde de Becker ficava. Becker então volta, pega Amber e a leva para o porão. Enquanto descem as escadas, Amber vê o fantasma de várias garotas no caminho até o porão. Os pesadelos que Amber teve foram os avisos das vítimas. Elas queriam chamar a atenção de Amber e fazê-la partir, mas já é tarde demais. Amber é amarrada em um altar no porão. Em seguida, Becker abre a caixa. Dentro dela há uma passagem sem fim. Muitas mariposas estão sem vida no chão, mas de repente elas voltam à vida e se reúnem na entrada da passagem da caixa. De repente o tio de Amber aparece e a solta das correntes. Em seguida eles correm até uma porta e quando abrem, caem na escuridão. Amber então vê uma luz num corredor estreito. Ela está ao lado da cama de sua mãe que ainda está viva. No entanto, o que Amber está vendo é apenas uma ilusão. Ela ainda está no altar enquanto sonha com sua mãe. De repente, um monstro sai da passagem da caixa e vai até Amber, agachando sobre ela. O horripilante monstro levanta a cabeça de Amber, pronto para devorá-la. No entanto, a mulher ainda inconsciente está falando com sua mãe, que implora para ela ficar. Amber hesita e sua mãe pega no pescoço dela com um olhar ameaçador. Isso traz Amber de volta a seus sentidos. Nesse momento, ela tira a vida de sua própria mãe asfixiada em sua visão. Ela então acorda. O monstro voltou para a caixa e desapareceu. Amber abre a caixa e dentro tem um esqueleto humano. Amber poderia ter partido, mas ela mudou de ideia. Ela não pode deixar Red e seu irmão fugirem assim. Eles deveriam ser punidos por tirar a vida de tantas pessoas inocentes. Amber vai até o quarto e acerta Red com vários golpes com uma grande arma cortante. Becker consegue se defender de Amber e pisa em seu tornozelo sem pena, o quebrando na mesma hora. Nesse momento crítico, a outra garota empurra Becker e foge, porém ela é capturada por ele, que a joga pelo hall da escada, tirando a vida da garota. Becker então arrasta Amber para fora e tenta enforcá-la. Porém, Amber puxa uma lâmina dele e o corta. Ele a solta e Amber aproveita a chance para pegar a arma no chão. Ela então golpeia Becker sem dó nem piedade até que ele perca sua vida. Depois disso, Amber leva Red para o porão, o prende no altar e assiste ele sendo devorado vivo pelo monstro. Quando tudo termina, Amber sai mancando, mas por ela ter dado Red como sacrifício ao monstro, de repente seu tornozelo quebrado milagrosamente se recupera. Suas feridas começam a desaparecer e uma mariposa voa sobre ela. Então, vemos que ela ficou muito satisfeita com a sensação que isso lhe causou. Quando te conheci. O filme começa com Silas acordando e começando sua rotina diária. Ele é um membro do coletivo. Durante uma guerra, 99,6% das áreas terrestres utilizáveis do planeta foram destruídas por 28 dias de bombardeamentos. Essa ficou conhecida como a Grande Guerra. Sobraram apenas 2 faixas de terra. A primeira se tornou o coletivo, onde pessoas são feitas mentalmente estáveis, o que significa que todas as emoções foram erradicadas. As pessoas vivem uma vida automatizada e quase não se comunicam. O conceito de relacionamentos e amizades acabou, já que demonstrações de emoção são ilegais. Não existe casamento e qualquer forma de relação sexual é proibida. Os bebês nascem apenas por inseminação artificial. Tudo isso foi imposto por uma agência governamental como medidas para prevenir que outra guerra como a Grande Guerra aconteça novamente. Não existem informações concretas a respeito da outra faixa de terra conhecida como Península. Apenas estima-se que as pessoas lá são selvagens comandadas por emoções. Silas trabalha como ilustrador e também foi mentalmente estabilizado, não possuindo emoções. Assim que o homem sai de casa, podemos ver que todos vestem branco. O homem pega um trem com diversas outras pessoas e podemos ver um alto nível de desenvolvimento tecnológico. Durante o caminho, ele passa por um questionário obrigatório e diário, que tem como objetivo detectar sinais de SL, que significa Síndrome Ligada.
Essa é uma condição presente em membros da península e quer dizer que pessoas que a desenvolvem voltam a ter emoções. Sim, para eles, emoções são uma doença. Em todos os lugares, as pessoas são lembradas dessa doença e instruídas a denunciarem qualquer um que apresentar seus sintomas. Esses sintomas variam entre cansaço extremo, aumento de sensibilidade, febre, dificuldade de concentração e outros. Durante uma reunião de trabalho, conhecemos Nia, uma colega de Silas. Ao voltar para casa durante a noite, Silas se depara com 2 guardas levando um homem chamado David. Em seguida, vemos uma mulher também sendo levada e gritando o nome de David desesperada. Os 2 estão sofrendo de SL e recuperaram suas emoções. Silas então volta para seu apartamento sem decoração nem móveis, porém altamente tecnológico, e o vemos brincando com um tipo de quebra-cabeças. No dia seguinte, enquanto Silas vai para o trabalho, vemos que os 2 do dia anterior estavam cometendo o crime de ter relações sexuais e foram levados para a NED, que é uma instalação de neuropatia emocional defeituosa. Essa instalação foi criada pelo coletivo para conter pessoas que sofrem de SL. Enquanto Silas e seus colegas trabalham, um homem pula do prédio, tirando sua própria vida. Todos observam o cadáver como algo corriqueiro e não dão importância. Entretanto, Silas percebe sinais de emoções em Nia. A mulher parece nervosa. Ele percebe a estranheza dela, mas não pensa muito a respeito disso. Mais tarde, eles vão para um auditório assistir a uma apresentação sobre exploração espacial. Silas não consegue parar de olhar para Nia. Durante a noite, ele come muito rápido e parece estar gostando da comida. Ele também não brinca com o quebra-cabeças. O homem parece estar ganhando emoções. Outro dia, ele tem um pesadelo com ele mesmo tirando sua própria vida. O homem acorda assustado e acaba batendo a cabeça contra a parede. No dia seguinte, ele vai ao médico, onde conhece um homem chamado Jonas, que está no 2º estágio de SL. No total, existem 4 estágios, sendo o último irrecuperável. Durante a consulta, o médico verifica Silas e descobre que ele tem SL em estágio 1. Silas fica preocupado, achando que terá que ir para o NED, porém o médico o conforta, dizendo que remédios serão o suficiente para ele. No trabalho, Silas quase é pego mentindo sobre seu machucado na testa, porém Nia dá cobertura para ele. No almoço, o homem novamente fica olhando para ela. Silas parece estar admirando o rosto da mulher. Durante a noite, Silas vai buscar pílulas inibidoras de emoções e assiste a um vídeo sobre a síndrome ligada. Segundo a voz do vídeo, emoções são uma doença que ainda não tem cura, porém podem ser evitadas com o uso desses inibidores. A voz também diz que as pessoas com o último estágio da síndrome ligada, o estágio 4, são levadas para o NED, onde terão uma morte rápida e indolor. No dia seguinte, enquanto trabalha, Silas não consegue se concentrar e até mesmo chora enquanto trabalha, mas tenta esconder dos colegas. Quem se concentraria sabendo que pode ser executado se não conseguir se curar? Silas segue Nia o dia inteiro, até mesmo no caminho para casa. Essa noite ele também não toma seus medicamentos. Na manhã seguinte ele troca seu trabalho com um colega para ficar perto de Nia. A desculpa dele é querer mostrar seu trabalho e pedir a opinião de Nia, porém enquanto isso ele fica observando a mulher. Nesse dia Silas fica até tarde no trabalho só para ouvir a voz de Nia gravada em seu computador. Parece que ele está começando a se apaixonar por ela. No dia seguinte, Silas e sua equipe estão em uma reunião, quando ele acidentalmente derrama café. O homem admite que está sofrendo de SL em estágio 1. O grupo decide coletivamente que Silas deve ficar o mais longe possível deles enquanto trabalha, para que os outros se sintam mais confortáveis. Os colegas têm medo, pois nessa sociedade, SL é a única doença que existe. Todas as outras foram curadas. Durante a noite, Silas segue Nia mais uma vez, porém dessa vez ela o pega no flagra e ele aproveita para perguntar se ela também tem síndrome ligada. Nia diz que está tudo bem, mas Silas insiste, dizendo que se ela não tivesse, já teria o denunciado. Ela o ignora e vai embora. No dia seguinte, no trabalho, Silas fica o mais longe possível de todos, mas não para de olhar para Nia. Os dois agem como se a conversa de ontem nunca tivesse acontecido. Eles ficam até mais tarde no trabalho. Durante a noite,
seguinte, Nia vai ao banheiro e Silas a segue. Ele entra no banheiro junto com ela e os dois se tocam pela primeira vez. Em seguida, Silas toca o rosto de Nia e ela põe a cabeça contra seu peito e o abraça. Nia revela que tem SL há 1 ano, porém nunca foi ao médico porque estava com medo de ser mandada para o Ned. Em seguida, ela diz que se encontrar com Silas é algo muito arriscado e eles têm que parar, pois se forem pegos, serão mortos. Depois de um tempo, eles finalmente se beijam. No dia seguinte, no trabalho, todos vão embora e Nia e Silas vão de novo para o banheiro. Os dois começam a se agarrar e a se beijar. A partir daí, os dois começam a ir para o banheiro todos os dias. Eles se apaixonaram. Um dia, o gerente do lugar onde trabalham, que se chama Leonard, entra no banheiro enquanto os dois estão juntos. Nia fica escondida enquanto Silas sai para falar com o homem. Agentes da segurança haviam reportado a Leonard que Silas tem ficado até tarde no trabalho bisbilhotando o computador de Nia. O homem ameaça Silas, dizendo que se perceber algo estranho, irá denunciá-lo. No dia seguinte, Silas e Nia conversam e decidem que tem que se afastar. Silas quer sair da empresa e conseguir emprego em outro lugar. Segundo ele, os dois têm que esperar pela cura da síndrome ligada. Nia não diz nada. Parece ter ficado triste com o que ele disse. Ao chegar em casa, a mulher começa a chorar. Mais tarde, conhecemos Dominique. Ele irá substituir Silas, que conseguiu um novo emprego como jardineiro. Nada a ver com sua antiga profissão de ilustrador. Nia está completamente destruída, cheia de saudades de Silas. À noite, enquanto ia pegar os remédios, Silas encontra Jonas. Os dois conversam um pouco e Jonas revela que faz parte de um grupo de apoio com pessoas que sofrem de SL. O homem também diz que 1 ano atrás se relacionou com uma mulher, porém isso não terminou bem. No dia seguinte, Silas visita o grupo de apoio. Lá ele descobre que metade dos pacientes levados para o Ned tiram suas próprias vidas, incentivados pelos trabalhadores de lá. Tirar suas próprias vidas parece melhor para as pessoas do que serem eletrocutadas. O pessoal do grupo tem a noção de que emoções não são doenças e os inibidores são uma forma de controle imposta por quem os governa. Durante a noite, Nia vai até a casa de Silas. A mulher chora muito, estava desesperada, cheia de saudades do homem. Eles nem conversam e do nada começa a se envergonhice. A partir daí, os dois se encontram todas as noites no apartamento de Silas para fazer sem vergonhice. Silas já nem toma mais seus medicamentos, já que os dois estão extremamente felizes com seu estilo de vida. Um dia, as pessoas se unem em frente a um telão onde a locutora diz que conseguiram uma cura definitiva para a SL e já estão produzindo em massa. Ela pede para que todos os diagnosticados com a síndrome se apresentem para serem curados. SL de qualquer nível pode ser tratada com essa cura. Com medo de não conseguirem mais sentir o que sentem um pelo outro, Silas e Nia vão para o grupo de apoio. Eles decidiram fugir para a península. Todos dizem que essa não é uma boa ideia. Jonas até mesmo diz que já sobrevoou a península e lá é tudo destruído. Ele diz que quem vive lá com certeza vive em condições primitivas. Porém, eles já tomaram a decisão. Jonas diz que pode falar com seu antigo colega que é piloto e também menciona que se eles saírem, nunca mais poderão voltar. No dia seguinte, Jonas conversa com Silas para acertar os detalhes. Alguém chamado Oliver os levará quando chegarem até a fronteira. Eles decidem partir daqui a 3 dias, já que os trens só saem no final de semana. No entanto, Nia foi intimada pelo coletivo para trabalho de concepção, ou seja, mulheres que recebem essa intimação são forçadas pelo governo a terem filhos. Se o médico fizer exames de sangue nela, vai descobrir que ela tem SL. Assustada, ela conta isso para Silas, que tenta reconfortá-la, dizendo que tudo ficará bem e que ele irá esperar por ela na clínica. Durante a consulta, a médica descobre que Nia está grávida. Silas vê 2 guardas levando-a embora, mas ele infelizmente não pode fazer nada. Eles a levam para o Ned. Silas pede desesperadamente a ajuda de Jonas, que lhe diz para ir para casa e esperar por 2 horas. Bess, uma das integrantes do grupo de apoio que trabalha no Ned, liberta Nia e a leva para o resto do grupo de apoio. Eles a fazem se vestir o mais rápido que pode. Bess então explica a ela que uma paciente chamada Eva havia se matado na noite passada.
Bess então trocou o registro da mulher pelo de Nia, ou seja, todos pensarão que Nia tirou sua própria vida ontem e ela poderá viver sua vida como Eva. Nia agora pode viver livremente utilizando a identidade de Eva. A mulher então foge para o apartamento de Silas, mas ele não estava lá. Enquanto isso, Silas vê a notícia que um dos membros do grupo de apoio chamado Max, que havia recebido a cura, acabou denunciando Bess, Jonas e um outro membro do grupo. Os três então estariam sendo curados naquele exato momento. Ele então corre para a sede do Ned e pergunta a um funcionário sobre Nia. Ele o informa que ela morreu, já que os registros foram trocados. Silas entra em choque e começa a ter um ataque de pânico. Já que Silas está desesperado vagando pela rua e nunca volta para casa, Nia decide ir procurar por ele. Enquanto isso, Silas sobe no topo do prédio onde eles trabalhavam a fim de tirar sua própria vida. Entretanto, antes de pular, ele desiste. Mais tarde, ao voltar para seu apartamento, ele é recebido por Nia, que havia retornado antes dele. Ela corre para abraçá-lo, e é aí que ela percebe: Silas recebeu a cura. Nia pergunta por que ele fez isso, e ele responde que pensou que ela estava morta. Agora, eles têm apenas 5 horas antes que a cura faça efeito por completo. Nia ainda está grávida, então ela quer que Silas lute contra a cura, e mesmo assim, os dois ainda decidem seguir o plano de fugir. Na manhã seguinte, Nia pergunta se ele ainda a ama. Infelizmente, Silas diz que se lembra que a amava, porém, não sente mais isso. Ela pergunta se ele ainda quer ir, e ele diz que sim. No trem, Nia fica triste quando Silas se senta a 2 lugares de distância dela, enquanto se lembra de momentos felizes que os dois tiveram juntos. De repente, Silas se senta ao lado dela e segura sua mão, o que nos deixa a entender que ele irá recuperar suas emoções. Talvez a cura não seja definitiva. Obrigado por assistir, até o próximo!